Graziela, eu sou supervisora de ensino aqui da diretoria de Piracicaba. Estou dando bom dia e boas-vindas a todos os profissionais da educação que nesse momento estão nos acompanhando, os profissionais da nossa rede, os profissionais da rede pública municipal, os profissionais da rede pública de outras diretorias de ensino e também os profissionais da rede privada, né? Essa manhã é uma manhã muito especial, vamos falar sobre um assunto importantíssimo, talvez o mais importante da educação, a alfabetização, né? Então, sintam-se todos acolhidos e abraçados virtualmente. Eu vou passar a palavra agora para minha parceira de trabalho, a Edilane, que vai conversar um pouquinho com vocês também e apresentar em seguida a nossa convidada competentíssima de hoje de manhã. Beijo grande. Bom dia. Então, como a Graziela já me apresentou, eu sou Edilane, sou PCNP aqui da diretoria de Piracicaba, pelos anos iniciais, há algum tempinho já, né? Também gostaria de agradecer a presença de todos, né? Agradecer aí a oportunidade que o nosso dirigente nos deu de estar proporcionando essa live, né, sobre alfabetização, e como muito bem disse a Gra, é um dos pontos fundamentais, e principalmente nesse momento agora, que nós estamos vivendo desse distanciamento social, não é? Então, é um imenso prazer que hoje nós vamos ter entre nós Elaine Vidal, né? Elaine Vidal, bem-vinda entre nós, né? Entre os nossos professores e todo esse mundo que nos cerca, porque diante dessa possibilidade do Facebook, a gente não tem ainda noção de onde vamos chegar, não é? Com tudo isso. É verdade. Bom dia. Bom dia, obrigada. Queria fazer uma pequena apresentação, né? Um mini currículo dela, né? Elaine é mestre e doutoranda em linguagem, psicologia e educação pela Faculdade de Educação da USP, especialista em alfabetização pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz de São Paulo, graduada em Letras e Pedagogia pela USP, já atuou como professora em todos os níveis da educação básica e também como coordenadora pedagógica nas redes pública e privada. Atualmente, Elaine é professora na Universidade São Judas Tadeu e compõe o núcleo de conteúdo e formação da Saber Educação, né? É responsável pelas editoras Ática, Saraiva e Scipione para a rede pública. Então, diante dessa gigante que nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo, né, sobre alfabetização, não é? Então, a palavra é sua, Elaine, seja muito bem-vinda, estamos à disposição para começar. Tá ótimo, Edilane. Muito obrigada, Graziela, Edilane, o André, que está aí nos bastidores, toda a equipe da diretoria que me acolheu tão bem desde o primeiro momento. Obrigada mesmo, viu? É um prazer estar aqui com vocês. E aí, vamos começar, então, a nossa conversa para falar com os professores e professoras que nos assistem. Quero agradecer e dizer que, embora a Edilane tenha lido aí o meu currículo, é uma questão de praxe, né, a gente fazer essa apresentação, mas de verdade o que eu sou é professora, né, como todos vocês. Então, eu acho que quando a gente tem anos ali do chamado chão da escola, isso não sai da gente nunca. Então, vejam isso como um bate-papo entre colegas de profissão, né? É uma conversa de professor para professor, até porque, nesse momento, não há especialistas, não importa quanto a gente tenha estudado, quanto a gente esteja preparado, ninguém estava preparado para o que estamos vivendo. Todos fomos pegos de surpresa, todos estamos, e agora o que eu faço? E buscando caminhos. E aí eu só estou
tentando compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito para mim mesma. E aí a gente vai trocando, tá bom? Eu ia combinar uma dinâmica, assim, eu vou passar uma apresentação, acho que o André vai colocar aí, se puder colocar, André. E aí eu vou fazer a apresentação que eu preparei para conversar com vocês. E aí, no final, a gente abre para uma rodada de perguntas. Mas se vocês quiserem ir mandando comentários, perguntas, enquanto eu estou falando, vocês podem ir colocando aí no chat do Facebook que as meninas, é isso, né, Gra e Edilene? Elas vão fazendo essa seleção e copiando para a gente poder debater no final, tá bom? Então tá ótimo, obrigada. Então vamos começar. Então tá bom. A gente vai começar. Eu estou aqui, como a Edilene falou, representando a Saber. A Saber é a empresa responsável pelas editoras Ática, Saraiva e Scipione para a rede pública, exclusiva para a rede pública. E nós nos colocamos como parceiros dos professores, porque um dos nossos lemas é que uma boa aula se constrói em conjunto. A gente vai falar um pouquinho da aprendizagem por interação, né? A aprendizagem, a definição clássica de aprendizagem, o que é? É uma aproximação, são aproximações sucessivas do objeto de conhecimento. Então, já que a interação é tão importante, nós, na Saber, acreditamos que temos que interagir com todos vocês para a gente construir aulas cada vez melhores para os nossos alunos, tá bom? O tema que foi solicitado que eu falasse era alfabetização, diálogo entre ensino e aprendizagem. Eu quero chamar a atenção que esse é um título que é título de um livro também, um livro muito recomendado, que só não tem o alfabetização, né? Mas é o Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, que é uma obra da Thelma Weiss, que é uma figura muito importante para o Brasil e especialmente aqui para a rede estadual de São Paulo, né? Durante muito tempo ela coordenou programas diversos, inclusive o Ler e Escrever, que está mais próximo aí. E eu fui orientando a da Thelma durante parte da minha vida. Então, muito do que eu vou falar está dentro dessa perspectiva, ou seja, eu acho que dialoga diretamente com o viés que vocês trabalham aí. Então, pode passar, André, por favor. Vou começar com uma leitura, uma prática que a gente sempre recomenda que se faça com os alunos, né? Que toda aula comece com uma leitura, aquilo que lá no PENAI que era chamado de leitura de leite, há quem chame de leitura de fruição, leitura diária, enfim. Mas é uma leitura literária para iniciar o dia. Isso tem vários benefícios que eu imagino que vocês já estejam cansados de saber, não vou ficar me alongando aqui. Para a nossa leitura inicial hoje, eu separei esse versinho do Mário Quintana, e que eu acho que dialoga com o momento que nós vivemos atualmente, que diz: lá na rua em que eu pensava, tinha uma livraria bem do lado da farmácia. Todo mundo ia à farmácia comprar frascos de saúde e depois ia do lado para comprar a liberdade. É um poema que eu gosto muito. Aliás, o Mário Quintana ele tem esse dom de fazer poemas curtos e cheios de sentido e significado. E eu acho que dialoga muito, porque no meio de uma pandemia, nós temos o mundo buscando frascos de saúde, né? Seja através de medicamentos, seja os cientistas na busca por uma vacina, seja no distanciamento social para preservar a vida, mas está todo mundo atrás dos frascos de saúde. Enquanto nós temos a humanidade procurando isso,
continuamos nós lá com os livros, né? Para comprar a liberdade. Então, vamos lá, pode passar, André. Quando a gente fala de um diálogo entre o ensino e a aprendizagem, algumas pessoas podem pensar assim, como assim? Não é a mesma coisa? A gente não fala em processo de ensino-aprendizagem? Foi tão comum, tão consolidado no meio pedagógico essa expressão, né, ensino-aprendizagem com um hífen. E isso é uma coisa que a gente tem tentado desmistificar e dizer que não é a mesma coisa. Eles são dois processos paralelos que vão correndo paralelamente. A nossa busca incessante é para que eles caminhem em conjunto, ou seja, que aquilo que eu ensino seja aquilo que o aluno aprende. Mas nem sempre nós que somos professores sabemos que é o que acontece. Quantas vezes eu já ensinei e o aluno não aprendeu? E quantas coisas os nossos alunos aprendem sem que nós tenhamos ensinado? Isso é uma realidade, né? Então, quando a gente pensa no processo de aprendizagem, nós temos um foco. O processo de ensino é outro foco. E aí, só para a gente situar um pouquinho das bases sobre as quais nós vamos conversar aqui, eu queria trazer para vocês quais são as principais concepções de aprendizagem que circulam tanto atualmente entre os professores, quanto fazendo uma retrospectiva que circularam na história de educação. Então, como é que isso acontece? Pode passar, André, por favor. A aprendizagem, nós tivemos durante muito tempo na humanidade, a aprendizagem foi considerada através do viés inatista. Platão, por exemplo, um dos maiores filósofos aí da humanidade, ele era um grande defensor do inatismo. O que é o inatismo? A palavra já diz, né? Vem de inato. O que é algo inato? É algo que eu já tenho em mim, que eu nasci com aquilo. Então, uma concepção de aprendizagem inatista é aquela concepção que me faz acreditar que o aluno já tem tudo nele. Olha, ele já tem tudo. Todo o potencial de conhecimento está nele. O papel da escola é só deixar aflorar algo que já é natural. Então, por exemplo, a gente tem na educação infantil uma nomenclatura que foi usada durante muito tempo, que é a nomenclatura do jardim da infância, que era uma nomenclatura muito usada pelo Froebel, grande expoente aí da educação infantil, e que tem uma perspectiva inatista, porque diz o quê? As crianças são flores, a escola é o jardim que vai dar a possibilidade delas desabrocharem. E o professor é o jardineiro que vai só cultivar. Então, quando nós dizemos frases do tipo esse aluno, ele tem o dom da escrita. Esse aqui, olha, não leva jeito para matemática. Ou, olha, esse aluno, ele tem tudo nele. É só eu não atrapalhar que ele se desenvolve. São frases de cunho muito inatista. Eu estou supervalorizando a questão biológica, a questão inata. Ou quando eu falo, puxou o talento do pai, puxou o talento da mãe. Eu estou acreditando que aquilo está na pessoa, é inato, né? Vem do DNA, vem da biologia. Essa foi a primeira concepção de aprendizagem que circulou na história da educação. Depois de um tempo, veio a concepção empirista,
que é justamente o contrário. Enquanto a concepção inatista acredita que a aprendizagem se dá de dentro para fora, ou seja, o aluno tem tudo nele, e à medida que ele vai desabrochando, essas aprendizagens vão emergindo, que era a concepção inatista, a concepção empirista é o contrário. Ela vem de empírico. Empírico é o que tem a ver com os nossos sentidos, né? Então, com os meus olhos, ou nariz, ouvidos. E ela, ao contrário da concepção inatista, ela acredita que a aprendizagem se dá de fora para dentro. Ou seja, é aquela situação de que acredita que o aluno é uma tábula rasa, né? E aí se promove a educação bancária de que falava o Paulo Freire, ou seja, acredita no ensino por transmissão. O professor vai transmitindo, vai depositando os conhecimentos ali no aluno, que seria como um papel em branco. E aí, com as teorias, principalmente do Piaget, Vygotsky, e aqui eu não estou falando que as teorias deles são iguais, porque há divergência, sim, mas a base delas rompe com as concepções de aprendizagem inatista e empirista. Por quê? Porque são autores que dizem, olha, a aprendizagem ela não é de fora para dentro, e ela também não é de fora para dentro e também não é de dentro para fora. Não é nem inatista nem empirista. O conhecimento ele não está inteiro dentro do aluno e também não está inteiro fora. O conhecimento, a aprendizagem, eles vão se constituir a partir do momento que o aluno tem a oportunidade de interagir. Seja interagir com o próprio objeto de conhecimento. Quantas pesquisas o Piaget fez do bebê ali, né, mexendo com o objeto, o que ele acredita, o que ele não acredita, as tentativas que ele faz, o Vygotsky, toda a valorização do social, tudo isso. Então, seja a interação com o objeto de conhecimento, a interação com o professor ou a interação com os seus colegas. Então, eu queria começar para dizer que aqui nós estamos assumindo uma concepção de aprendizagem interacionista, ou seja, nós acreditamos que a interação é fundamental para que o aluno possa aprender. E aí, se essas são as concepções de aprendizagem, como é que isso impacta no ensino? Pode passar, André, por favor. André, pode passar? Eu tenho diferentes modelos de ensino. Então, dentro de uma concepção de aprendizagem inatista, a tendência é que eu use um modelo de ensino do chamado aprender fazendo, tá? Até entre aspas, que é aquele ensino da mão na massa, que diz, olha, o aluno vai aprender à medida que ele pode agir, que ele pode pôr a mão na massa, que ele pode fazer as coisas. Então, ela tem muito a ver, por quê? Com a concepção inatista. Porque se eu acredito que já está tudo no meu aluno, bastaria eu criar situações para ele deixar emergir esse conhecimento que ele já tem. Então, pensando aí na história da educação, no período da escola nova, por exemplo, com John Dewey e outros, esse modelo de ensino foi muito utilizado. Eu tenho o modelo de ensino tradicional, que é aquele modelo empirista mesmo, né? E que vai dialogar com uma concepção de aprendizagem empirista, que é o quê? Eu tento eliminar o máximo possível de outros sentidos, então quer dizer, o aluno não pode andar, falar, ficar se mexendo, conversar com o colega. Eu tento mantê-lo ali sozinho e concentrado para que o professor possa transmitir o conteúdo e o aluno vai absorvendo. E eu tenho o modelo de ensino por resolução de problemas,
que não é, aqui eu não estou falando de problemas matemáticos, eu estou falando de resolução de problemas no geral, que é um modelo de ensino que parte de uma concepção de aprendizagem interacionista, ou seja, se eu acredito que o meu aluno vai aprender através da interação, eu vou propor constantemente desafios para ele. Ou seja, eu vou propor situações que ele ainda não saiba resolver, porque eu acredito que à medida que ele for pensando e tentando buscar respostas, ele vai passar a construir a sua aprendizagem. Eu ponho alunos para trabalhar juntos, promovendo agrupamentos produtivos, porque eu acho que um auxiliando o outro, os dois vão construir mais a sua aprendizagem, e eu, enquanto professor, vou interagir com o meu aluno, propondo intervenções que façam com que ele avance. Então, essas são as bases que nós estamos conversando. Pode passar, André, por favor. E aí, dentro dessas bases, de que alfabetização nós estamos falando? Eu quis esclarecer, até porque atualmente nós temos tido muitas discussões sobre alfabetização e essa polêmica não é nova. Desde o século XIX, a gente tem a chamada guerra dos métodos, né? Ou seja, cada um vem dizer que o seu método é melhor, que é assim que se ensina, assim que se alfabetiza, e cada um defende ardorosamente, às vezes vira até uma disputa política, ideológica, né? Qual seria o melhor método? Aqui nós não estamos numa discussão de métodos, tá? Então, eu quero esclarecer de que base nós estamos falando, de que alfabetização, como é que nós estamos considerando essa alfabetização, porque toda a nossa conversa vai partir disso. Então, aqui eu trouxe como referência um autor francês, que é o Chevallard. A grande obra do Chevallard foi na década de 60, 70, mas ele é um autor muito atual. E o Chevallard, ele nos dizia que para nós olharmos para qualquer situação didática, nós temos que olhar a partir da perspectiva do que ele chamou de triangulação didática. O que é a triangulação didática? É um triângulo equilátero, como vocês estão vendo aí, e que nos seus 3 vértices ele tem, em um vértice, o aluno, que eu simbolizei com a letra A, em outro vértice, o saber, ou seja, o objeto de ensino, que está simbolizado aí pela letra S, e em outro vértice, o professor, que está simbolizado pela letra P. Então, aí eu coloquei o aluno lá no alto, mas isso poderia ser qualquer um deles, tá? O triângulo é equilátero, então não há uma relação de hierarquia. Para que serve a triangulação didática? Para a gente esclarecer como é que a gente olha para cada situação didática. Então, eu estou falando de alfabetização, eu tenho que pensar, dentro da triangulação didática, quem é o aluno, como é que eu estou concebendo o meu aluno, como é que eu estou concebendo o objeto de ensino, saber que, no caso, é a língua escrita, é o objeto de conhecimento da alfabetização, e como é que eu estou concebendo o papel do professor, a didática do professor, o que eu espero, né? Pode passar, por favor. O aluno, nós estamos considerando como aquele sujeito ativo, e aí, tanto é o ativo fisicamente, né? Quem já lidou, especialmente com crianças de 6, 7 anos, aí da fase de alfabetização, a gente sabe quanta energia elas têm, o quanto as salas são movimentadas e barulhentas,
mas também ativo do ponto de vista cognitivo, ou seja, ativo porque está constantemente pensando, ativo porque é aquilo que Piaget chamou de sujeito cognoscente, ou seja, sujeito que pensa, que constrói a sua própria aprendizagem e que, por isso, é protagonista dela. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje na nossa conversa, eu estou falando partindo desse princípio, que nós estamos considerando o aluno, seja ele a criança, seja ele o adulto que está se alfabetizando na EJA, como um sujeito ativo, cognoscente e protagonista da sua aprendizagem, tá? Quanto à língua escrita, que é o saber, né, é o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar, André, pode passar, por favor. Eu estou considerando que a língua escrita ela tem o princípio do dialogismo. Esse é um princípio de que falava Bakhtin. Bakhtin é um grande linguista aí do século XX, revolucionou a área da linguística. E o Bakhtin ele fala: toda linguagem é dialógica. Dialógica que vem de diálogo, né? E aí quando a gente ouve isso, a gente pode pensar, bom, a linguagem oral é evidente que é dialógica, né? Embora nós tenhamos os nossos momentos de falar sozinhos, normalmente, quando a gente fala, a gente está falando com outra pessoa, há um diálogo. Ainda que a pessoa não responda, ela está ouvindo, e mesmo quando eu falo comigo mesma, eu falo, eu me respondo, né? A gente vai estabelecendo diálogos mentais. Na língua oral, isso é muito claro. Agora, na língua escrita, às vezes surge uma dúvida. Não, a língua escrita não é dialógica, eu poderia pensar. Porque se eu estou lendo um livro, por exemplo, eu estou sozinho, eu não estou dialogando com ninguém. Ledo engano. A língua escrita também é um processo interlocutivo, ela também é dialógica. Porque mesmo no momento que eu estou sozinha no meu quarto lendo, eu estou estabelecendo um diálogo com aquele autor. Por quê? Porque não só eu estou recebendo as informações que ele colocou, como eu, enquanto leitora, estou atribuindo sentidos àquela obra. Quantas vezes o mesmo livro, lido por duas pessoas diferentes, é interpretado de formas completamente diversas? Por que isso acontece? Porque cada uma vai atribuir os seus sentidos próprios àquela obra. E isso é fruto do diálogo autor-leitor. E mesmo aquele que escreve, para você escrever bem, você o tempo todo escreve e faz o exercício de se colocar no lugar do leitor. Então, você escreve, vamos pensar uma situação bem corriqueira. Aí, professor de criança pequena já passou por isso. A criança caiu, se machucou e vai para casa e você tem que avisar os pais e você não tem o contato direto. Você vai ter que mandar um bilhete. Quantas vezes a gente escreve o bilhete, volta, lê, relê, e eu vou tentar reler o bilhete do ponto de vista do familiar do aluno, seja mãe, pai, vó, quem for, para ver se eu estou me fazendo entender ou não. No momento que eu considero o meu leitor, mesmo eu escrevendo sozinha, eu estou estabelecendo um diálogo. E por que isso é tão importante? Porque a gente concebe a linguagem como interação. Então, você dialogar é sempre você interagir. E a língua escrita, especificamente, que durante muito tempo foi considerada um código, nós aqui não estamos considerando um código. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto de que um código ele envolve uma relação biunívoca, ou seja, uma relação termo a termo, um a um. Então, as pessoas que consideram
a língua escrita é um código, o que elas estão considerando? Que há uma relação biunívoca entre sons e letras, ou seja, para cada letra do alfabeto, eu teria um som. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos letras que representam mais de um som, por exemplo, a letra X, olha quantos sons ela pode representar, e nós temos sons que podem ser representados por mais de uma letra. Então, se eu pensar no próprio som do S, né, do Sa, ele pode ser representado por 2 S, por SC, por C cedilha. Então, não é uma relação 1 a 1. Portanto, a escrita não é código. Ela é um outro sistema de representação que envolve uma outra lógica. Por isso é que, dentro dessa concepção, não se trabalha com a cartilha. Não é porque, não, a cartilha é moda, deixar a cartilha de lado. Não, porque a cartilha ela parte do princípio de uma aprendizagem empirista, ou seja, eu vou dando as famílias silábicas, o aluno vai absorvendo e a língua seria um código. Para cada letra, um som. A gente não acredita nisso, tá bom? E aí, pensando nesse aluno ativo, sujeito cognoscente, protagonista, na língua como uma forma de interação dialógica, a escrita como sistema de representação, qual é o meu papel de professor? Durante muito tempo, quando o construtivismo foi trazido para o Brasil, foi criada a ideia errônea de que a gente, de que o aluno, de que o professor, ele seria um observador. O aluno ele se desenvolve e o professor só observa. Não, isso é um princípio inatista. Num princípio interacionista, o professor ele tem um papel importante, ele é o profissional de educação ali. Então, ele promove o ensino por resolução de problemas, que nós já falamos, ou seja, aquele ensino que constantemente lança desafios, faz o aluno pensar. Ele faz da sua sala de aula um local de interação, então ele promove agrupamentos produtivos, ele constantemente interage ali com o aluno para saber fazer a pergunta certa e para promover a reflexão, ou seja, ele faz o aluno refletir. Partindo disso tudo, isso tudo foi só um preâmbulo, viu, gente? Foi longo, mas é porque a gente precisava esclarecer de que ponto de vista nós falamos. Isso é uma questão até de honestidade intelectual com vocês, porque senão não faz sentido. Eu vou sair falando um monte de coisa e vocês vão falar, mas isso não faz sentido se eu estiver pensando numa lógica assim, assado. Então, eu gosto de já esclarecer de que lógica nós estamos falando. Pode passar, por favor. Pensando, né? Segura um pouquinho aí, por favor. Pensando nessa alfabetização, eu queria chamar a atenção que nós temos duas coisas diferentes, que são os princípios e as práticas. Então, tudo que eu falei até agora são princípios. Ou seja, eu tenho por princípio acreditar na aprendizagem desse modo, no modelo de ensino desse modo e no objeto de ensino dessa forma. Esse é o meu princípio. A partir desses princípios, eu vou exercer a minha prática docente. Então, tudo isso que eu estava falando era a teoria que orienta o meu fazer cotidiano na sala de aula. Eu citei a Thelma Weiss no início, e a Thelma tem uma frase célebre, que ela fala, toda prática docente tem uma teoria por trás, ainda que o professor não se dê conta dela. Então, às vezes eu posso dizer, não, eu não ligo para a teoria, eu vou lá, dou a minha aula e pronto. O modo como eu dou a minha aula, a minha prática docente, ele sempre está orientado por uma teoria, ele sempre está orientado por um princípio. Eu posso estar consciente dele ou não,
Por isso é que as atividades de tematização da prática, ou seja, quando a gente filma a nossa aula, depois observa, discute com os colegas, com o coordenador, é tão eficaz, porque a gente olha para a prática e a gente vai tentando levantar qual é o princípio que está por trás dela. Então, aí eu tenho um modelo de um princípio empirista, ou seja, eu acredito na aprendizagem de fora para dentro, na aprendizagem empirista, e pratico um modelo de ensino tradicional. Como é que isso vai se refletir na minha sala de aula? Como está na imagem. Crianças sentadas o tempo todo, cada uma no seu lugar, professora lá na frente, transmitindo conteúdo. Então, essa é a prática. O princípio que está por trás é o princípio de um modelo de ensino tradicional e de uma concepção de aprendizagem empirista, tá? Ao contrário disso, pode passar, por favor. Pode passar? Não, só um segundo. Eu tenho, por exemplo, quando eu falo que eu estou partindo de uma concepção de aprendizagem por interação ou de um modelo de ensino por resolução de problemas, isso vai se materializar na minha prática em cenas como essa que está aí do lado. Então, os alunos em roda, essa cena, eles estão fazendo uma roda de leitura. Então, eles estão em roda, cada um vai lá, escolhe a obra que vai ler, eles dialogam, isso vai acontecer. É a interação ocorrendo o tempo todo, o aluno sendo protagonista. Então, também não é, eu fiz uma roda de leitura porque é moda, ou porque a secretaria mandou. Não, porque se eu fizer assim, eu vou acabar caindo no empirismo, porque é aquilo que eu acredito. Esse princípio ele tem que estar constituído dentro de mim. Então, não, eu fiz uma roda, por quê? Porque eu acredito que as crianças precisam ver umas às outras, ouvir uma o que a outra está falando, trocar ideias, trocar impressões. No caso aí, que é uma roda de leitura literária, eles vão exercitar comportamentos leitores, que é a escolha do título que eu vou ler, a indicação literária que eu faço para o meu colega. Então, eu tenho uma prática orientada por esses princípios que eu falei. E aí, o que está acontecendo com a gente agora? Eu não sei vocês, mas eu oriento muitas escolas, né, de diversas realidades aí pelo Brasil. E o que eu tenho escutado muito são professores, especialmente da alfabetização, porque nós sabemos que a alfabetização, ela é talvez uma das fases mais prejudicadas pela pandemia, né? Porque se eu preciso tanto interagir com o meu aluno, entender qual é a hipótese que ele tem sobre a escrita, para poder fazer as perguntas certas, o fato de eu não poder interagir, o que vai acontecer? E aí eu tenho visto muitos professores dizerem assim, olha, Elaine, eu acredito, sim, na aprendizagem por interação, eu acredito no modelo de ensino por resolução de problemas, porém, não dá para fazer isso no distanciamento social. É impossível, porque eu não estou lá do lado do aluno, eu não tenho como ver a hipótese de escrita que ele está, eu não tenho como fazer a intervenção certa no momento certo. Então, nesse momento, eu voltei para o tradicional. Eu mando cópia para eles fazerem, eu mando exercícios de coordenação motora, eu mando atividades de divisão silábica e de composição de palavras, porque isso também é o que os pais vão conseguir ajudar. Eu quero dizer aqui que eu não julgo o professor que fala isso, porque eu tenho certeza que ele faz isso na melhor das intenções, né? A gente se viu aí numa pandemia e a gente está fazendo o melhor possível. Eu sempre digo, eu tenho dito isso constantemente, quem já viu alguma live minha certamente já me ouviu dizer isso, que nós temos 3 categorias profissionais, especialmente, que precisam ser muito aplaudidas nesse momento. As categorias
dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente. Então, quando eu falo profissionais de saúde que atuam na linha de frente, eu estou falando médicos, enfermeiras, recepcionistas de hospital, profissionais responsáveis pela limpeza. Todos esses, eles estão atuando na linha de frente, né? E aí eles merecem todos os aplausos, porque eles estão colocando a vida deles em risco para preservar de outras pessoas. A segunda categoria são os cientistas e pesquisadores, que estão trabalhando enlouquecidamente, muitas vezes sem recursos, sem verba, sem condições, às vezes pondo recursos do próprio bolso, seja financeiro, seja do seu tempo ali despendido, mas que estão se desdobrando em busca de uma vacina, e os professores, porque o que nós estamos fazendo não é brincadeira, né? Nós disponibilizamos os nossos equipamentos eletrônicos, abrimos a nossa casa, praticamos o home office, quantas vezes demos o nosso celular, né? Disponibilizamos para o aluno, tem professor fazendo quase uma tutoria, então recebam todos os meus aplausos aí, porque há um reconhecimento da minha parte. Eu sei que da sociedade isso, infelizmente, nem sempre é verdadeiro, mas eu quero deixar registrado aqui o meu reconhecimento para dizer que, quando o professor me olha e fala, olha, eu vou mudar a minha prática, porque não dá mais para acreditar na interação, não dá, eu não estou ali, eu não vou julgar esse professor, eu sei que ele está fazendo o melhor que ele pode. Porém, quando a gente começa a conversar e ele me pede uma sugestão, porque ele percebe que ele está desrespeitando um princípio que é dele, aí eu tenho algumas possibilidades de caminho para fazer, para oferecer. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente, nesse momento, nós fomos obrigados a mudar as nossas práticas. Não tem como eu manter as mesmas práticas, a realidade é outra. Eu não posso estar na sala de aula, que é o meu espaço confortável, conhecido, então eu vou ter que mudar a minha prática. Porém, isso não significa que eu precise mudar os meus princípios. Então, os princípios se mantêm. O que vão mudar são as minhas práticas. Pode passar, por favor? Então, quando eu tenho um princípio do aluno ativo, da aprendizagem por interação, de tudo isso, no presencial eu tinha cenas como essa que vocês estão vendo. Então, os alunos agrupados, aí é uma atividade de matemática, eles estão usando tampinhas, estão dialogando, estão refletindo, ou seja, esse meu princípio da interação, do desafio, da resolução de problemas, ele está totalmente colocado aí, né? Eu estou desafiando o meu aluno, propondo atividades que eu sempre digo, a boa atividade pedagógica é aquela difícil, mas possível. Por quê? Se eu dou uma atividade fácil, que o aluno recebe, executa e acabou, eu não gerei aprendizagem. Eu só gerei execução de atividade, só ocupei o tempo. Por outro lado, se eu proponho uma atividade muito além do que o meu aluno é capaz de dar, ela se torna uma atividade impossível para ele. E aí ele também desiste e eu também não promovi a aprendizagem. Então, para eu pensar, para uma atividade estar na medida, ela tem que ser difícil, mas possível. Então, aqui é um exemplo de uma sala de aula cuja prática reflete esse princípio. Atividade difícil, mas possível, que vai acontecer com alunos críticos, ativos, reflexivos, em grupo. Agora a minha prática mudou. Pode passar. Qual é a realidade que eu tenho hoje em dia? Pode passar, André, por favor? André? Vamos lá. A minha prática hoje em dia é essa, né? Então, seja com alunos, seja numa reunião,
essas janelinhas aí de olhar todo mundo pelo computador são super naturais. E a prática do meu aluno é, às vezes, ele lá em casa, sentado, tentando fazer as atividades sem ter os colegas e o professor por perto. Então, nós temos outras práticas, mas nós temos que tentar manter os nossos princípios. E de que forma nós podemos fazer isso na alfabetização? Pode passar, por favor. Eu trouxe aí uma citação da Emília Ferreiro, que é uma citação clássica dela, em que ela afirma: a escrita é importante na escola pelo fato de que é importante fora da escola e não o contrário. Ou seja, ela só é importante na escola porque na nossa sociedade, que é uma sociedade grafocêntrica, a escrita é muito importante. Não é o contrário. Ah, não, como ela é muito importante na escola, ela vai ser importante fora também. Não. Então, se o tempo todo nós falamos que a escola tem que aproximar as atividades de leitura e escrita das práticas sociais de leitura e escrita, das situações fora da escola em que o aluno vai ter que lidar com a leitura e a escrita, nesse momento isso ficou evidente. Por quê? Porque os muros foram rompidos, o conhecimento está sendo construído fora da escola. Então, eu tenho que tentar tirar algum proveito disso. E como é que a gente pode fazer? Pode passar, por favor. Como manter esses princípios? Essa aí, não sei se vocês conhecem, imagino que sim, a maioria deve conhecer, é a Adélia Lerner. A Adélia Lerner é uma pesquisadora argentina que trabalha dentro desse viés de construção do conhecimento, de interação, de ensino por resolução de problemas, e ela reflete muito sobre as situações didáticas. Porque quando a gente fala na alfabetização, eu tenho, por exemplo, a psicogênese da língua escrita, é uma pesquisa que me mostra como o aluno aprende. Mas não era a intenção nem da Emília Ferreiro, nem da Ana Teberoski criar um manual para o professor, criar um novo método de ensino. Quando as pessoas falam, a alfabetização pelo método construtivista, isso não existe, não há. O que elas trouxeram foi uma concepção de aprendizagem, foi mostrar para a gente como que a criança aprende. E aí, a partir disso, diversos profissionais, cientistas da educação, passaram a tentar traduzir esse princípio para uma prática didática. E a Adélia Lerner foi uma dessas, e a Adélia Lerner pode passar. Ela propõe 4 situações didáticas fundamentais, que não são as modalidades organizativas, tá? A Adélia é muito conhecida pelas modalidades organizativas, atividade permanente, sequência didática, projetos e situações independentes. Não é disso que eu estou falando. A Adélia propõe que o professor alfabetizador, e isso ela estudou, escreveu, propôs, antes da realidade da pandemia, né? Ela propôs em condições normais, que em todo o planejamento, a toda semana, nós deveríamos ter pelo menos uma vez uma dessas 4 situações didáticas. Ou seja, as 4 devem aparecer na escola toda semana. Vai ter semana que uma delas eu vou fazer 2, 3 vezes, a outra eu vou fazer uma só, mas pelo menos uma vez eu tenho que fazer as 4. Quais são essas situações didáticas fundamentais? Pode passar, por favor. A primeira é a leitura pelo professor, ou seja, é aquele momento em que eu leio para o meu aluno. Como é que isso se materializa na prática pedagógica? Através da leitura de leite diária, por exemplo. Quando eu comecei aqui a apresentação, eu não fiz uma leitura, e essa é uma prática já muito consolidada, né? Começar a aula sempre fazendo uma leitura para os alunos. Uma outra possibilidade
é a hora da novela, ou seja, o aluno vai, o professor vai lendo, e aí eu seleciono um texto mais longo e mais complexo do que o meu aluno está habituado, e eu vou lendo aos pedacinhos. Cada dia eu leio um pedaço, como se fosse um capítulo. Porém, a minha divisão não é por capítulo. Eu vou fazer igual novela da televisão, né? Eu vou selecionar aquele trecho em que a narrativa está mais empolgante, que ela mais fisga o leitor, ali vai ser o meu ponto de parada. Então eu vou lendo e aí eu vou falar, então os navios dos piratas se encontraram e quando eles se olharam, e aí eu fecho o livro, amanhã a gente continua. A gente brinca que na hora da novela, se eu não tenho uma reação dos alunos, mais um pouquinho, é porque não estou fazendo direito, né? Então a hora da novela é essa leitura aos pedacinhos que vai envolvendo o aluno. A hora da notícia, que é quando eu proponho que as crianças tragam notícias de jornal, ou eu trago, e aí a gente vai debater. A leitura de textos informativos, porque quando a gente fala de leitura, há uma tendência muito grande de se pensar só na leitura literária. Aí o aluno vai ler um texto de história, geografia, ciências, e não dá conta. E aí eu não percebo que isso também é uma aula de leitura. Eu preciso ensinar o aluno a ler um texto informativo, a ler um texto científico. Então, e aí eu vou ler para ele, né? Eu vou trazer todas essas situações, são situações de leitura pelo professor. Como é que eu posso manter esse princípio da leitura pelo professor à distância? E eu vi que tem uma pergunta aí, falando das realidades diferentes, né? Como é que eu posso fazer se cada família tem uma realidade diferente, cada professor tem uma realidade diferente, dependendo da escola em que está e da sua turma? Eu vou trazer algumas possibilidades, tá bom? Pode passar, por favor. Para eu manter a leitura pelo professor, uma primeira opção pode ser fazer a leitura online. Esse é o mundo ideal que, como a gente sabe, ocorre poucas vezes, mas em algumas situações ele ocorre. Há professores que têm turmas com um percentual ali de alunos que têm acesso à internet, seja através do celular da mãe, seja através de um dispositivo em casa. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer aulas ao vivo pela internet, eu mantenho a minha leitura online sem problema algum. Agora, eu também posso fazer, por exemplo, uma leitura pelo professor através de áudio de WhatsApp. Por exemplo, os meus alunos não têm acesso à internet, mas os pais deles têm o WhatsApp. E eu tenho um grupo de WhatsApp com os pais. Eu faço uma leitura diária e mando aquele áudio. E peço para que os pais coloquem o áudio para a criança. Eu estou mantendo o princípio da leitura pelo professor com uma prática diferente. Uma outra ideia, tem professores que fazem isso montando verdadeiros podcasts. Sabe quando a gente tem o podcast do jornal? Você lê uma notícia e aí você ouve o podcast que vai comentar aquela notícia. Eu posso produzir podcasts. Então eu, de repente, chamo alguém da minha casa e aí a gente vai conversar sobre um determinado assunto e dentro disso eu vou incluir a leitura de uma obra, de um texto científico e vou mandar para o meu aluno. Eu estou preservando a leitura pelo professor. E a gente tem até um resgate, eu tenho visto de algumas escolas, das antigas radionovelas. Então, o que era a hora da novela virou uma radionovela. Tem professor colocando efeito sonoro, vão fazendo essas leituras fragmentadas e mandando para o aluno dessa forma. São possibilidades. Aí vocês vão me perguntar, Elaine, mas e aquele aluno que eu não alcanço nem pelo WhatsApp? Que eu só tenho contato com ele através das atividades impressas. Aí, este princípio da leitura pelo professor, eu não vou conseguir fazer com esse aluno.
mas eu vou fazer outros, né? Então, aqui eu estou partindo de um princípio, gente, que é o seguinte, há perda na aprendizagem. É mentira. Qualquer um que diga, não, nós estamos dando um jeito, os alunos estão aprendendo. Não. Por melhor que seja o professor, é claro que há perda. Nós não fomos preparados para dar aula assim. O aluno não estava preparado para isso. Os alunos têm uma desigualdade profunda de condições e, no fundo, é importante que a gente diga que há perda na aprendizagem, até porque a gente tem que tomar cuidado. Se todo mundo achar que a educação à distância está dando muito certo, daqui a um tempo podem acabar as escolas, os professores, e nós sabemos da importância do nosso papel. Não, há perda, sim. Porém, nós vamos fazer o melhor possível dentro desse contexto. Então, tudo que eu vou trazer aqui são possibilidades para esse contexto, mas que não vão resolver 100% a situação, mas vão atenuar. Então, quando eu digo fazer leitura online, às vezes um professor pode dizer, olha, de 35 alunos na minha sala, só 7 têm acesso a computador. A aula online é só com 7. Tudo bem, eu vou fazer com esses 7. E aí, com os outros, eu vou tentar alcançá-lo de outras formas. Assim como na sala de aula, eu uso várias linguagens, porque eu tenho aluno que é mais visual, aluno que é mais auditivo, aluno que precisa do concreto, aluno que precisa do movimento. E aí eu procuro diversificar minha prática para atender a todos. É a mesma coisa. Eu vou oferecer a aula online, eu vou oferecer o conteúdo pelo WhatsApp, eu vou oferecer a atividade impressa, eu vou fazer a busca ativa, eu vou fazer o melhor possível. Vou atender a todos? Certamente não. Mas vou fazer o possível e depois, quando tivermos uma retomada no momento certo, com segurança, aí a gente corre atrás, porque, aliás, isso é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Correr atrás dos vários prejuízos aí. Então, essa foi a primeira situação didática fundamental. Segunda, por favor. É a leitura pelo aluno, ou seja, não é o professor lendo para ele, é o aluno lendo. No dia a dia, como é que isso acontece? Quando eu proponho uma leitura em voz alta, e aí o aluno vai ler para a classe, ou a leitura silenciosa, eu distribuo os textos e, olha, nesse momento todo mundo vai ler. Quando eu faço atividades do tipo, vamos preparar uma leitura para fazer para outra turma, olha, prepara a leitura desse conto, você vai ler para uma turma de alunos menores, por exemplo, é um projeto de leitura em voz alta. Quando eu proponho leitura para os familiares, então eu mando uma lição de casa, leia esse texto para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, né? E quando eu faço atividades na escola, como, por exemplo, um sarau poético, um recital, uma leitura de contos de assombração, são momentos em que eu trabalho a leitura pelo aluno, ou seja, o momento em que ele é colocado na posição de leitor, ainda que não saiba ler e escrever convencionalmente, podendo fazer a leitura em voz alta ou silenciosa. Como é que eu posso manter essa leitura pelo aluno num contexto de educação remota? Pode passar, por favor. Uma primeira possibilidade são as atividades impressas. Então, no momento que a escola imprime atividades e manda para esse aluno, eu posso imprimir textos, eu posso imprimir consignas que ele tente ler, textos conhecidos, textos desconhecidos, e a proposta vai ser que o aluno leia, que o aluno tente interpretar aquele texto, que o aluno localize informações, ou que eu proponha a leitura de inferência, né? Dou um exercício ali para tentar fazer com que ele leia nas entrelinhas. Então, nas atividades impressas, eu consigo propor a leitura pelo aluno. Basta que eu envie material com a consigna para que ele leia. Uma outra possibilidade é eu propor as leituras pelo WhatsApp. Então, assim como eu posso
gravar áudios comigo, professora, lendo para o meu aluno, eu posso mandar textos escritos. Se eu estou com uma turma que trabalha com a letra em caixa alta, eu ponho ali um caps lock e mando um texto e peço para os meus alunos, olha, diariamente eu vou mandar uma frase e falo para os pais, né? A tarefa é mostrar para o seu filho para ele tentar descobrir qual foi a frase, e aí quem conseguiu conseguiu ler vai fazer a leitura em voz alta para mostrar que leu. Essa é uma possibilidade, a leitura pelo WhatsApp. Aí vocês vão me dizer, mas tem pai que não colabora. E aí o que eu digo é assim, é um momento de não julgamentos, né? Então, nem o professor pode ser julgado pela forma como está trabalhando, porque está fazendo o melhor possível, nem a família, porque não é a responsabilidade da família o ensinar, essa responsabilidade é nossa. Mas eu vou tentar, na medida do possível, estabelecer um diálogo que promova algum tipo de convencimento desses pais. Propostas de leitura fora da escola. Lembra aquela citação da Emília Ferreiro? A leitura é importante na escola porque é importante fora dela. Os alunos estão fora, então eu vou propor, olha, eu posso mandar ali na atividade impressa, ou no WhatsApp, ou pelo computador, o recurso que eu estiver utilizando para falar com os meus alunos. Leia o nome de 5 produtos que tenham no armário da sua casa. Ou procure na sua casa se você tem livros de literatura infantil, às vezes livros que vão para a criança. A gente já teve programas aí, né, de livro na casa da criança. Procure, leia um livro de literatura infantil que tenha na sua casa para poder apresentar para os colegas depois. Então, eu vou propor situações de leitura dentro da realidade deles. E posso, claro, propor até jogos, né? Então, fazer jogo de bingo, fazer esse tipo de coisa, mas que aí vai depender de ter alguma interação online. E uma atividade que eu tenho visto e funciona muito bem, aí quando o aluno tem o recurso da aula online, é ele preparar uma leitura. Lembra da leitura para as outras turmas? Olha, eu vou ler um conto para ler para crianças menores. E aí o professor articula com outro professor e o seu aluno vai entrar na aula online de outra turma para fazer uma leitura para ela. Então, eu estou trabalhando a leitura em voz alta, eu estou trabalhando a situação social de ler para outra pessoa, a leitura para os familiares. Eu posso propor, olha, é um roteiro que todo dia, na família, um leia para o outro. Então, um dia a mãe vai ler, no outro dia é o irmão mais velho, no outro dia é a criança. Eu posso tentar pensar em situações em que a família consiga oferecer esse apoio sem onerar as famílias que estão aí correndo atrás da sobrevivência, né? São possibilidades. Pode passar, por favor. A terceira situação didática é a da escrita pelo professor, ou seja, aquele momento como que a gente está vendo aí na imagem, que as crianças ditam e eu, professor, atuo como escriba, eu vou escrevendo o que elas me dizem. Como essa situação didática envolve a interação ali no momento, porque a criança precisa ditar e ela precisa ver que eu estou escrevendo o que ela me ditou, essa é a situação didática mais difícil da gente manter, porque ela só é possível através das aulas online. Se eu tenho a possibilidade de dar aula online, eu posso manter, sim. Os alunos vão ditando, eu vou escrevendo no chat, eu posso ir colocando a rotina do dia ali que a gente vai fazer. Eu posso usar programas como Paintbrush e aí vou escrevendo ali como se fosse uma lousa digital. Eu tenho essas possibilidades. Agora, essa é uma situação didática que atende a poucos, porque eu não consigo fazê-la nem por atividade impressa, nem por
WhatsApp. A única possibilidade que eu tenho é, se eu consigo ter uma família colaborativa, aí eu posso propor que um adulto faça esse papel. Eu posso orientar os pais e falar, olha, pede para o seu filho digitar uma mensagem para mim e você escreve no WhatsApp, com ele vendo você escrever, e aí você me manda. Eu posso fazer, mas não são todas as famílias que são colaborativas, então a gente também não tem tanto essa possibilidade, tá bom? Então, essa é a terceira, pode passar. E a quarta situação didática é a escrita pelo aluno, ou seja, é o momento em que o aluno vai tentar escrever, mesmo, vai ser colocado na posição de escritor, mesmo sem ser um escritor convencional. Então, são as situações de escrita espontânea, que a gente fala, né, escreva do seu melhor jeito, e aí a gente vai ver a hipótese de escrita da criança. É o momento da elaboração de listas, de reescritas, de produção de textos que saiba de cor. Como é que eu traduzo isso para a educação remota? Pode passar. Nas atividades impressas, eu também consigo, então eu proponho que o aluno, eu ponho lá a consigna, escreva a letra da música O Sapo Não Lava o Pé. E essa é a atividade que o aluno vai ter que fazer em casa. Então, eu mando textos que saibam de cor, eu mando listas, escreva uma lista dos objetos que tem na sua casa. São possibilidades. Uma outra possibilidade é o envio de cartas para os colegas. Então, eu tenho visto escolas que fazem isso pelo correio, né? Então, a proposta é, às vezes o professor faz um amigo secreto entre as crianças. Quando ele manda a atividade, ele manda, olha, você vai ter que mandar uma carta para esse amigo. E a criança escreve uma carta e posta no correio. Ah, mas o meu aluno não tem condições financeiras de postar no correio, ou não tem correio perto da casa dele, ele é grupo de risco, a família não pode ir até o correio. Eu vejo escolas que fazem isso concentrando na própria escola. Eu não sei como é que vocês estão fazendo aí, mas tem escola que, sei lá, quinzenalmente, mensalmente, os responsáveis vão até a escola ou para receber os alimentos da merenda, e aí junto vão atividades impressas para a criança. Eu vi uma escola que fez isso muito bonito no Espírito Santo, em que no momento de mandar a atividade impressa, mandava a proposta de carta dentro desse amigo secreto, cada criança vai escrever para uma, e essa carta escrita pela criança, ela tinha que devolver dali a 15 dias, quando ela viesse buscar novas atividades. E aí o próprio professor, a equipe escolar, se encarregava da distribuição. Então a criança devolvia e na próxima remessa ela recebia a carta escrita por um colega. É escrita pelo aluno com sentido, com significado social. Outra possibilidade, a produção de um diário. Eu dizer para os meus alunos, olha, nós estamos muito tempo sem nos vermos, eu quero saber o que vocês estão fazendo, quando vocês voltarem, eu quero lembrar o que vocês fizeram. Então, pega um caderninho e registra diariamente alguma coisa de como foi o seu dia. Nunca o diário fez tanto sentido como agora, no contexto da pandemia. Esse diário pode ser, por exemplo, ilustrado. Eu posso pedir para o meu aluno, tira uma foto sua cada dia e escreve uma legenda para essa foto. E aí isso pode ser enviado, por exemplo, por uma mensagem de WhatsApp, ou pode ser armazenado e o aluno vai apresentar quando voltar para a escola. Então, são exemplos de escrita pelo próprio aluno. E aí, quando eu tenho a possibilidade da aula online, aí fica mais fácil, porque aí eu tenho o chat. Então, eu posso fazer uma pergunta, impedir que os alunos respondam pelo próprio chat.
eu posso deixar um aluno responsável pela administração do chat, 1 ou 2 alunos, então ele vai ter a tarefa de ler a mensagem dos colegas e responder, então eu estou ali colocando o aluno nessa posição, tá bom? Então, essas são as 4 situações fundamentais. Como eu disse no início, elas não atendem a todos, a gente sabe disso. Não estou aqui confortável com isso, dizendo, olha, gente, não vai atender todo mundo mesmo, então sinto muito, deixa o aluno para trás. Não. Professor tem compromisso com os seus alunos, eu sei o que é isso. Se eu tenho 35 alunos e eu consigo atender 34, a minha mente e o meu coração estão ali naquele 1 que eu não consegui chegar. Isso é parte inerente da nossa profissão e é bom que seja assim. Então, em momento algum, eu estou falando, abandonem aqueles alunos que você não está alcançando. Não, continua tentando de todas as formas alcançar esse aluno, né? Fazer uma busca ativa. Porém, conforte o seu coração. Se não conseguiu 1 ou 2, não é que você vai desistir, mas você vai ter a consciência de que não é culpa sua. O problema é o contexto que a gente está vivendo. E faça o melhor com aqueles que você consegue atingir. Nós vamos ter que fazer toda uma readequação curricular em 2021, provavelmente em 2022, porque há mesmo uma perda de atividade. Isso é natural. E aí nós vamos trabalhando, tá bom? Além dessas 4 situações didáticas, pode passar, por favor. Quando eu conversei com a diretoria de ensino, a nossa ideia era a gente falar da alfabetização. E aí, no nosso papo, eu comentei que eu estou terminando a minha pesquisa de doutorado. Na verdade, eu já terminei, mas eu ainda não pude defender por conta da pandemia, né? Estou ali esperando. E dentro do doutorado, eu investiguei o processo de aprendizagem da ortografia, ou seja, como é que o aluno aprende a ortografia. E aí, eu conversando com as meninas, elas me disseram, Elaine, traz um pouquinho disso para a gente conversar. A gente sabe que a ortografia eu vou trabalhar quando os alunos já têm a base alfabética, né? Ele vem depois, mas é uma continuidade da aprendizagem da leitura e da escrita. E por que eu preciso aprender a ortografia? Tem um linguista brasileiro super importante, que é o Vanderlei Geraldi, que ele fala que a língua ela tem 2 polos. Ela tem um polo fechado e um polo aberto. Por que a língua tem um polo fechado? Porque a língua ela é um conjunto de convenções arbitrárias. Ou seja, eu tenho que escrever com aquelas letras. Eu tenho uma forma correta e legitimada de escrever. E eu não posso mudar. Não adianta eu falar, eu acho que escrever passarinho com 2 S é ruim. Então eu vou escrever com C cedilha porque dá o mesmo som e tudo bem. Eu não posso fazer isso. Vai estar errado. Está transgredindo uma convenção. É diferente da criança que está na fase de desenvolvimento e eu vou aceitar porque eu sei que é aquele momento. Eu vou aceitar e vou ajudá-la a aprender a convenção. Mas uma vez que eu já saiba, eu não tenho opção. É um polo fechado. Eu tenho que seguir aquela convenção e acabou. E esse polo fechado, ele tem a ver, pode passar, por favor, com o que a gente chama de aspectos notacionais da língua. Ou seja, é o sistema de notação, é o sistema de escrita. Ao mesmo tempo, a língua é um polo aberto, ou seja, respeitando as convenções, respeitando esse polo fechado, eu posso dizer o que eu quiser. Eu posso compor os textos da maneira que eu preferir, eu posso escrever o que eu quiser. É um polo aberto mesmo. Ou seja, pode passar, são os aspectos discursivos. A boa alfabetização, ela contempla os 2 ao mesmo tempo.
Eu vou trabalhar aspectos notacionais, sim. Essa história que o pessoal diz, dentro do construtivismo, você não pode dizer para a criança que som aquela letra representa. Isso é uma bobagem. É claro que eu posso e eu devo dar informação. É claro que eu vou mostrar para o meu aluno que há uma relação grafema-fonema. Eu só não vou fazer isso de um modo transmissivo. Eu vou fazer com que a criança pense. Mas eu vou trabalhar aspectos notacionais, sim. Eu vou trabalhar ortografia, sim. Não vou aceitar a criança escrevendo errado a vida toda. Eu vou aceitar naquele momento da aprendizagem. Só que eu não fico centrado só nos aspectos notacionais. Eu trabalho os aspectos discursivos também. Ou seja, eu proponho que a criança possa compor textos com coesão, com coerência, tudo isso. Eu quis falar disso para dizer como é que você, que está falando de uma perspectiva reflexiva até agora, vem falar de ortografia, que é uma coisa tão mecânica. Ela não precisa ser mecânica. Aliás, a minha pesquisa foi justamente nesse sentido. No mestrado, eu tinha pesquisado projetos de alfabetização. E aí eu acompanhei professoras maravilhosas de redes públicas que desenvolveram projetos lindos de alfabetização. E o que eu via? Na hora de trabalhar os aspectos discursivos, a composição textual, essas professoras lançavam desafios, faziam os alunos pensarem, propunham situações didáticas interessantes. Mas na hora de trabalhar a ortografia, essas mesmas professoras voltavam para aquele ensino mecânico e reprodutivista. E aí eu falava, não é possível. Se a gente acredita numa aprendizagem por interação, isso não pode se limitar aos aspectos discursivos da língua. Eu tenho que promover a interação também nos aspectos notacionais. E aí a minha pesquisa qual foi? Durante 4 anos, eu acompanhei um grupo de crianças do 2º ao 4º ano do ensino fundamental, e a cada 6 meses eu ia até a escola e eu propunha situações para essas crianças escreverem. Então, tinha situações que elas faziam escrita espontânea de lista, tinha situações que eu colocava para escrever em duplas, tinham situações que eu fazia intervenção para elas pensarem na ortografia e observava a resposta delas. E aí eu fui vendo como é que a interação impacta o ensino da ortografia. Eu descobri muitas coisas nesse percurso. E aqui eu vou trazer só uma delas para vocês, só para despertar uma reflexão. Pode passar, por favor. Eu descobri que a criança, na ortografia, ela tem 4 níveis de conceitualização. Só que esses níveis, eles não são contínuos como as hipóteses de escrita. Quando eu penso numa hipótese de escrita, eu tenho lá a criança que escreve dentro de uma lógica pré-silábica. Ela escreve dessa forma até ela passar para a hipótese silábica. Uma vez que ela está se pautando numa lógica silábica, ela deixa a hipótese pré-silábica para trás. Aí ela vai escrever silabicamente. Tornou-se silábico-alfabética, a hipótese silábica ficou para trás. Tornou-se alfabética, o silábico alfabético ficou para trás. Ele é linear, ou seja, a criança vai caminhando e vai avançando. Na ortografia, não. O que acontece? Eu uso essa imagem no texto que eu escrevi, que é como aqueles círculos que se formam quando eu jogo uma pedrinha no lago. Eu tenho círculos menores que vão se expandindo cada vez mais. Mas à medida que eles vão se expandindo, o menor ainda está ali dentro. Então vocês vão ver que são 4 níveis de conceitualização. Quando a criança começa a aprender a ortografia, ela se pauta exclusivamente no primeiro nível. Depois, ela alcança o 2º nível, mas o primeiro ainda existe. Ela passa para o 3º nível, mas em algumas situações ela ainda usa o primeiro e o 2º. E no 4º nível, ela usa os 4. Vocês vão ver que nós, adultos alfabetizados,
em alguma medida, ainda usamos esses 4 níveis de conceitualização. O que não ocorre é o contrário. A criança que está lá no primeiro nível, ela dificilmente vai acessar o quarto, mas a que está no quarto, ela vai usar todos os outros. Pode passar, por favor, que quando eu for falando, vocês vão entender melhor. O primeiro nível de conceitualização da ortografia é quando a criança escreve com base na pauta sonora, ou seja, ela decide a letra que ela vai colocar com base naquilo que ela ouve. Então, uma criança que escreva, por exemplo, cachorro, usando K-A-X-O-R-O. Nesse momento, se eu chegar para ela e falar, olha, por que você pôs essa letra? Não é X aqui. Ela pode até apagar o X e colocar o CH porque eu mandei. Mas para ela não vai fazer sentido nenhum, porque na explicação dela, ela vai dizer, não, é show porque a letra que faz o som do show é X com O. Então eu coloquei X com O e acabou. Ela ainda não está atenta ao fato de que existe uma convenção. Ela está exclusivamente pautada na pauta sonora. Eventualmente, até hoje na vida adulta, a gente tem situações, eu não sei escrever essa palavra, peraí, deixa eu falar bem devagar e ouvir para ver qual é a letra. A gente usa menos, porque é um nível bem ali do início, mas a gente ainda usa. Pode passar. O segundo nível é a escrita com base em um interlocutor autorizado, ou seja, é aquela criança que já entendeu que há uma convenção, que só ela ouvir não basta, então ela se pauta no quê? Nas pessoas que ela sabe que sabem mais do que ela. Então ela vai, eu não sei escrever essa palavra, eu vou perguntar para a professora, professora, é com 2 S ou C cedilha? Eu não sei escrever isso. O meu amigo sabe, e eu sei que esse meu amigo é bom. Então eu vou olhar o dele e vou fazer igual. Ela não baseia a escrita dela só no que ela ouve, e ela também não baseia a escrita dela na regra, mas ela unicamente, entre aspas, copia. Ela pede informação para um interlocutor autorizado. Vejam que no primeiro nível, quando ela está centrada na pauta sonora, ela nem tem a preocupação de copiar, porque ela ouviu daquele jeito e acabou. No interlocutor autorizado, não. Ela está muito atenta às pessoas que sabem mais do que ela, ou seja, que ela considera interlocutores autorizados, e ela pede informação para essas pessoas. Quantas vezes nós, adultos, estamos escrevendo, a gente vira para o colega e fala, como é que é isso aqui mesmo? É um R ou 2? Eu não me lembro. É com S ou com Z? É mais fácil perguntar para o colega ali do lado. Então, é o segundo nível. Pode passar. Pode passar, André, por favor. O terceiro nível é a escrita com base na referência visual. A criança do primeiro nível, ela está ligada naquilo que ela ouve. A criança do terceiro nível, ela está ligada naquilo que ela vê. Não, essa palavra é com essa letra, porque eu já vi num livro e eu lembro que era assim. Não, essa palavra é desse jeito, porque todo dia eu passo por aquela placa e eu vejo a palavra escrita dessa forma. Então, ela vai buscar referência visual. Nós usamos isso. Sabe quando que a gente usa? Não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz. Na dúvida, como é que é essa palavra? É com essa letra ou com a outra? A gente escreve dos 2 jeitos. Deixa eu escrever com 2 S e deixa eu escrever com C cedilha e eu olho para ver qual fica melhor. O que eu estou fazendo? Eu estou recuperando a imagem visual na minha memória. Eu olho visualmente para ver o que me parece melhor. É uma escrita com base na referência visual. E o último nível ortográfico, pode colocar, por favor, é quando a criança passa a escrever com base na norma ortográfica. Ou seja, eu coloquei casa com S, eu sei que o S muitas vezes tem o som de sa, mas nesse caso eu estou tranquila de colocar o S aqui, porque eu sei que o S entre vogais tem som de Z.
Então, eu consigo basear a minha resposta na norma ortográfica. Esse é o último nível. Por que eu estou falando isso tudo? Porque não adianta eu ficar só batendo na norma ortográfica para uma criança que ainda está lá na pauta sonora. Ela tem um caminho a percorrer e eu tenho que buscar intervenções que a ajudem nesse caminho. Pode passar, por favor. Aqui é só para mostrar cientificamente para vocês o que acontece. Esse gráfico eu tirei da minha tese de doutorado. Então, esse grupo de crianças, eles escreviam lá espontaneamente e eu contabilizava, eu fazia perguntas, por que eles escreveram desse jeito, e a partir das respostas eu classificava. Essa criança escreveu porque ela está ligada na pauta sonora, essa criança foi porque ela tinha um interlocutor autorizado, essa foi com base na referência visual e essa foi na norma ortográfica. Cada grupinho de colunas aí foi uma visita que eu fiz a esse grupo de crianças. Então, eu comecei a trabalhar com eles no primeiro semestre do segundo ano, aí depois, no segundo semestre do segundo ano, aí no meio, primeiro semestre do terceiro ano, segundo semestre do terceiro ano e primeiro semestre do quarto ano. No total de crianças, olha lá, no início do segundo ano, a coluna azul são crianças que escrevem com base na pauta sonora, a coluna meio marrom, vermelha, crianças que escrevem com base no interlocutor autorizado, coluna verde, criança que escreve com base na referência visual, e coluna roxa, criança que escreve com base na norma ortográfica. Olha a regularidade que acontece. A gente tem, no início do segundo ano, uma maioria de crianças escrevendo com base na pauta sonora. Isso vai diminuindo até chegar ao quarto ano. E na outra ponta, o mínimo de crianças justifica a sua escrita pela norma ortográfica. E aí vai aumentando até chegar ao quarto ano. Então, eu tenho esse movimento muito regular, que comprova esse caminho que a criança vai passando. E aí, pode passar, por favor? Para a gente terminar, é importante lembrar que quando eu falo de ortografia, eu tenho níveis de dificuldades ortográficas diferentes. Então, a primeira são as regularidades diretas, ou seja, eu vou escrever bala, ba é B com A, não tem outra letra que faz o som de ba. Eu tenho criança que troca o P por B? Tenho, mas isso acontece. A regularidade é direta, não tenho dúvida. Uma vez que eu compreendo a relação grafema-fonema, eu não erro mais. Seria a dificuldade, entre aspas, mais fácil. A segunda são as regularidades contextuais, ou seja, eu tenho uma regra que me ajuda a descobrir qual é a letra que eu preciso usar. Mas para eu usar essa regra, eu tenho que olhar para o contexto da palavra. Então, por exemplo, eu vou escrever carro e eu não sei se eu coloco um R ou dois. Eu tenho que pensar, som forte entre vogais, eu preciso de 2 R's. Porque se eu colocar um R só, não dá. Então, eu tenho que olhar o contexto da palavra. Qual é a letra que vem antes, qual é a letra que vem depois. Ou, por exemplo, M antes de P e B. Eu tenho que olhar o contexto, qual é a letra que vem depois para decidir se eu ponho um M ou um N. Então, são regularidades, eu aprendo a norma, eu consigo descobrir que letra é. São um pouquinho mais difíceis. E o último nível de dificuldade são as irregularidades, ou seja, não tem regra, eu tenho que memorizar, é assim, aí por uma questão etimológica, porque a origem da palavra foi essa, como é que foi e tal, então são as irregularidades, aí eu tenho que investir na memória. As regularidades diretas e contextuais, gente, elas representam cerca de 80% do nosso léxico. Ou seja, se eu ensinar o meu aluno a relação grafema-fonema e essas normas
de olhar para o contexto da palavra e descobrir que letra é, eu já reduzo os erros ortográficos para 20%. E aí a memorização pode se dar somente em cima desses 20%. É um sistema de trabalho muito mais lógico do que eu trabalhar a memorização intensamente. Não há necessidade, desgasta a criança e não gera resultado. Pode passar? E aí, para terminar, então, bom, eu sei que tem esses níveis, eu sei que tem essas dificuldades, que tipo de intervenção eu vou fazer? Ora, eu vou perguntar para a criança, olha, existem palavras que se falam de um jeito e se escrevem de outro? Será que essa poderia ser uma delas? Principalmente aquela criança que está lá na pauta sonora. Ela tem que perceber que nem tudo eu escrevo como eu falo. Eu falo menino e escrevo menino, por exemplo. Então, esse tipo de pergunta vai fazendo a criança refletir. Pode passar, por favor. Escreva como se fosse um estrangeiro. Eu proponho para a criança, olha, imagina que você não está aprendendo português agora. Eu vou ditar um texto e você vai escrever como se você fosse um estrangeiro, que ainda não conhece aquelas normas. Para a criança que está com base no interlocutor autorizado ou na referência visual, é ótima. Por quê? Porque ela vai ter que pensar em qual é o certo. O certo é escrever casa com S. Mas quem não conhece a regra, que letra colocaria? Colocaria Z. Então, eu vou pôr o Z aqui e na hora de justificar eu vou ter que dizer é porque o estrangeiro não sabe que o S tem som de Z. Perceba que ela vai pensar no interlocutor não autorizado, que é alguém que sabe menos do que ela, mas na hora de justificar, ela vai ter que recorrer à regra. Então, é uma forma de eu fazer essa criança avançar. Pode passar, por favor. Quando eu tenho uma regularidade contextual, eu tenho que dizer para a criança, olha, olhando para a letra que vem antes e vem depois, eu vou escrever, sei lá, compras. Eu não sei se eu coloco M ou N. Olha, antes você tem o O e depois você tem o P. Isso te ajuda a decidir? Aí a criança vai lembrar da regra também e vai colocar. E a próxima, por favor. É uma sugestão para trabalhar a norma ortográfica, criar um caderno de combinados ortográficos. O que é isso? A gente vive fazendo combinados de comportamento com as crianças, né? Então a gente fala, quais vão ser nossos combinados? Não pode bater, tem que pedir por favor, para ir ao banheiro a regra é essa, e aí os alunos vão ditando e a professora vai escrevendo, vai atuando como escriba, e aqueles combinados servem como norma para regular o comportamento. Eu posso fazer a mesma coisa com a ortografia. Investigamos o som de quando eu uso um R ou dois Rs. Descobrimos, as crianças vão ditando todas as regras, eu, como professora, vou atuando como escriba, vou escrevendo essas regras, e aí, depois, a criança copia num caderno de combinados ortográficos. E aí, nesse caderno, ele pode acompanhá-la ao longo da escolaridade. E aí, quando a criança erra a ortografia, eu não preciso dizer você errou. Eu digo, você desrespeitou um dos nossos combinados ortográficos. Vai lá no nosso caderno e olha. Porque o erro ortográfico, ele não é erro, ele é desrespeito a um combinado, que é a convenção ortográfica. Tá bom? Passei 10 minutos do que eu tinha combinado com as meninas. Pode passar, acho que tem o último slide com algumas referências bibliográficas. Eu estou vendo que tem gente pedindo se eu disponibilizo a minha tese de mestrado. Na verdade, eu acho que talvez vocês estejam falando da minha tese de doutorado, que é essa que trabalha com a ortografia. No meu mestrado, eu trabalhei com projetos didáticos em salas de alfabetização. E aí, para indicar isso, eu transformei em livro, então eu tenho um livro com esse título, é a minha última referência bibliográfica aí,
projetos didáticos em salas de alfabetização, saiu pela editora Apres, é de 2014, desculpa, saiu um 0 a mais ali. Pelo site da editora Apres, ele ainda está à venda, é possível entrar e comprar, mas aí ele vai falar do trabalho com projetos, dessa questão das concepções de aprendizagem, dos modelos de ensino, tudo que a gente falou ali no início. Essa parte da ortografia, ela é a minha tese de doutorado, e como eu ainda não defendi, eu não posso disponibilizar. Eu posso falar sobre ela, mas eu não posso disponibilizar o texto. Aí é uma questão legal, senão depois eu não posso defender porque o texto deixa de ser inédito. Então, já era para eu ter defendido, eu só não defendi por causa da pandemia. Assim que eu defender, ele vai para o banco de dados da USP, aí eu posso avisar a secretaria que vai estar disponível, e eu também já tenho contato de editoras para publicação, logo deve ter o livro aí, vocês têm contato, tá bom? Agradeço muito, muito, muito. Peço desculpas se eu falei demais, mas quando a gente ama o que a gente faz, a gente se empolga, né? Sim, com certeza. Nossa, assim, acho que é só gratidão, não é? Esses dias eu li uma mensagem que falava que no mundo o exagero mais bonito que a gente pudesse ter é por gratidão. Se eu tenho que exagerar hoje, que seja essa gratidão pelo que você fez hoje. A gratidão é recíproca, viu? Eu adoro fazer isso e agradeço demais pela confiança. Eu sei que originalmente era a Renata, né, que é uma grande amiga também, uma grande estudiosa, que teria sido maravilhoso, e ela não pôde estar conosco, e vocês prontamente aceitaram meu nome, toparam. Isso é uma grande prova de confiança e eu agradeço demais. Mas que bom. Você sabe que quando você falou chegamos ao fim, passei 10 minutos, eu consegui até ouvir os murmuros assim. Que bom. Ainda até mais, né? Mas acho que a Graça vai falar um pouquinho, né? Agradecer. Nós acompanhamos aqui os comentários, viu, Elaine? Coloquei algumas coisas aí que você foi acompanhando também, não é? Não teve questões assim perturbadoras. Eu acho que agora que a gente vai começar a refletir muito. A refletir sobre, né? Na medida do possível, o que eu fui vendo, eu fui tentando responder, né? Acho que respondi a todos. Estou vendo aqui vários relatos de práticas super bacanas. Seria uma delícia eu poder ouvir essas práticas de todos vocês, que eu tenho certeza que é muita coisa boa. O Ed, amigo querido, estou vendo alguns amigos aí que se manifestaram. E agradeço muito. Várias diretorias também, aí dos PCNTs amigos se manifestando, que foi ótimo, que você precisa voltar, que você precisa pensar, né? Então, fica o convite. A hora que estiver pronta o doutorado, quem sabe a gente volta a bater um papo. Volta, aí eu posso expor mais, porque esse é só um pedacinho, mas as crianças são sensacionais, né? Quando nós nos dispomos a ouvi-los, nós sempre aprendemos muito. Então, foi um processo intenso de aprendizagem aí. Mas foi ótimo. Mas a Gra quer falar um pouquinho, talvez? Eu preciso falar, eu preciso agradecer, eu preciso dizer que eu aprendi muito, muito, muito essa manhã, e todo mundo que participou também, porque os comentários foram maravilhosos. Nós estamos aqui com um comentário bem na tela da Márcia. A Márcia é uma grande amiga nossa. A Márcia foi nossa parceira de anos iniciais, ela trabalhou conosco aqui na formação, na diretoria de ensino. Márcia, um beijo grande para você, ela também faz trabalhos, né, com outras redes na área de alfabetização, e a gente deseja muito sucesso para ela. Obrigada, Márcia. Eu queria agradecer todas as diretorias também que se manifestaram aqui, todos os professores. Eram tantos elogios, Elaine, que a gente foi pescando aqui, mas chegou uma hora que era melhor deixar fluir mesmo, porque não tinha, né, mesmo como a gente está separando tudo, porque
A live foi muito proveitosa, principalmente para eles, pelas dicas, né, essenciais, realmente, tudo que você falou, as dificuldades que a gente tem de ter alguns alunos quase que completamente sem nenhum tipo de contato, e isso tem deixado nos angustia muito, né? Exatamente, a gente está muito angustiado, muito preocupado agora com o ensino híbrido, caso a gente venha a ter um retorno presencial, né? E como é que elas vão lidar também com isso, ter alunos presencialmente, ter alunos à distância, né? Então, assim, foi uma manhã maravilhosa. Eu acho que a gente não tem palavras, né, para descrever, para agradecer. A nossa Cláudia Sanches, que é a outra supervisora que trabalha aqui comigo, e hoje ela está numa reunião sobre recuperação com a SEDUC, né? Ela está acompanhando, mas ela vai assistir, vai se apaixonar também, Elaine, porque realmente é aquilo que a gente conversou, né? Você tem uma fala muito gostosa, muito didática, muito clara, por isso que talvez tenha surgido tantas questões, elas estavam bem claras, uma fala tranquila, então o pessoal vai acompanhando, né? E lógico que a gente ia querer você, porque nós assistimos o webinar que você trabalha junto com a Renata. Lógico, nós trabalhamos juntas, mas eu quis dizer no sentido da confiança, né? Uma confiança grande. Nós não temos palavras para agradecer e para convidá-la para voltar. Sem dúvida, nós queremos sim, ter acesso à sua tese de doutorado, quando ela já estiver pública, né? Nós vamos ler com carinho, podemos fazer uma roda aí de um debatezinho, alguma coisa bacana com as questões que devem ter lá, muito interessantes. E também eu estava acompanhando a parte da ortografia agora no final, e eu comecei a pensar assim, falei, nossa, as coisas que a Elaine pesquisou, lembra tanto o livro do Arthur Gomes de Moraes? Estava lá na nossa bibliografia. Claro, muito. Ele foi uma grande referência. Maravilha, eu vou colocar aqui, meninas, eu vou pôr no chat, vou pôr o meu Instagram pessoal, que é uma forma dos professores que quiserem se comunicar comigo, e vou colocar o portal Edocente, que é o portal da Saber, que disponibiliza artigos. Que bom. Ótimo. Acho que fechou o seu microfone. Fechou o microfone. Desculpa, fechou sem querer. Eu estou colocando o meu Instagram pessoal e o portal Edocente, o site, porque lá dentro do Edocente, aí não sei se o André puder colocar na tela, fica disponível. Através do meu Instagram, eu converso com os professores, tiro dúvidas, se alguém teve, é um acesso direto que eu uso só para isso. E o portal Edocente é o portal disponibilizado pela Saber. Ele traz muitos vídeos, e-books, artigos, tudo gratuito. O professor pode acessar, baixar e tem contato com material de muita qualidade de formação, sem precisar se cadastrar, sem precisar nada. É público e gratuito. Então, essas duas referências, se o pessoal quiser anotar, são lugares onde podem buscar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Nossa, tudo que vai contribuir demais para a gente, né, Edilane, para os nossos professores. E, nossa, não temos palavras. Eu queria só duas coisas, eu acho, né? Primeiro, falar que eu vou acrescentar no seu mini currículo parceira da diretoria de ensino de vou acrescentar, vai ser uma honra. Na próxima apresentação, vou colocar no seu mini currículo, parceira, né? Então, gratidão mesmo, porque diz da nossa confiança, mas assim, da sua disponibilidade também em nos socorrer nesse momento que tanto a Renata está precisando da gente, não é? Então, mando um abraço, super abraço para ela também. Eu queria que o nosso oráculo aparecesse um pouquinho na tela, né? O André. Por favor. Isso, porque ele foi fundamental. Letícia, sem ele não tinha nada disso hoje, André. André, apareça, dê a sua carinha para a gente e agradecer. Né?
Foi formidável. Acho que o André é uma pessoa... Olha o André aí! Obrigada, André! Obrigada. Gratidão enorme também. Ele me disse que aprendeu muito também hoje, viu, Elaine? Ah, que bom! Sem dúvida. A gente que A gente vai aprendendo junto, né? A gente não acaba perdendo um pouco da noção de alfabetização e tudo mais, porque a gente tem informação nas disciplinas, não na pedagogia como vocês. Então é bastante... Foi uma formação para mim. Eu particularmente aprendi muito agora nesse... fico muito feliz, querido. Obrigada. Que bom. Então, acho que nós já estamos chegando ao fim, né? Porque pelo tempo que a gente tinha se proposto a estar aqui, né? Mas o eterno agradecer mesmo, tá bom? Então, obrigada. Tá bom. Então, vejo vocês lá no E-Docente, vocês vão gostar, tá bom? Obrigada por tudo. E quando precisarem, estou à disposição. E sucesso na defesa, viu? Obrigada. Eu te acompanho no Mini. Obrigada. Obrigada aos nossos professores, ao pessoal que nos acompanhou. Um beijo. Na próxima, nós chamamos vocês de novo, hein? Tá bom? Também. Com Deus. Obrigada, gente.